Você sabe que você está na casa do seu pai. Hoje é dia dos pais. E eu já me programei, porque eu vou dar uma passadinha na casa do meu pai. Meu pai humano. E mais tarde eu vou lá dar um abraço dele, dizer o quanto amo. Mas a minha prioridade era vir à casa do meu pai. Porque toda honra, toda glória e todo louvor é para ele. Ele é o bom pai. Ele é o único pai. Ele é o pai que te ama. Ele é o pai que cuida de você. E ele está te dizendo nessa manhã: ei, eu é que sou o teu pai. Você nunca vai estar só, filho, porque eu sou o seu pai. Você nunca vai estar só. Pode até o pai terreno não estar presente, mas ele vai estar presente em todas as fases da tua vida, querido. Porque o bom pai, ele nunca deixa o seu filho sozinho. A gente pensa muito sobre nós como filhos, querer honrar e estar junto com os nossos pais. Mas eu quero te dizer uma coisa: o pai, ele sempre fez questão de estar com a gente. Desde Gênesis, desde a criação, ele criou o homem e ele se relacionou com o homem. E nada mudou, querido. Josemar, teu pai não está aqui não, maninho. Mas Deus, ele é o teu pai. Deus, ele te ama muito, cara. Deus, ele olha o teu coração. E ele sabe o potencial que você tem para viver coisas sobrenaturais. Ele não te chamou aleatoriamente. Ele te chamou com propósito. E você vai viver tudo. Tudo que Deus tem para você. Oh, Pai, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Pai, porque nós já podemos sentir a tua presença. E através dessa presença, Pai, nós estamos satisfeitos. Porque é tão bom estar na presença do Pai, do bom Pai. Oh, Jesus, oh, Jesus. Aleluia. Adora Ele mais um pouco. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Queridos, eu queria fazer uma coisa simbólica. Eu queria que você mesmo desse um abraço em você mesmo, no seu lugar aí. Se abraça, feche os teus olhos e saiba que nesse momento o bom Pai, Ele está te abraçando. Ele está dizendo: filho, eu estou contigo. Filho, eu nunca vou te deixar só. Filho, você é muito especial para mim. Independente, filho, de como está a tua vida, eu te amo tanto, tanto, tanto. Eu te amo tanto, 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 tanto. Eu te amo muito, filho. Eu te amo muito, filho. E eu vim aqui nessa manhã para te abraçar. Hoje, o resumo que eu tenho para você é porque eu queria te abraçar. Eu queria sentir o teu coração batendo junto com o meu. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Oh,
sentar e senta com a certeza que Ele está fazendo algo novo na tua vida hoje. Obrigado, louvor, vocês são top demais. Eu amo muito vocês. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria que a mídia projetasse aqui, por favor, Josué, capítulo 4. É a versão ARA. A gente vai ler do versículo 1 até o 11. Aleluia. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: próximo. Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os pés dos sacerdotes, tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Próximo. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes, que levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levaram a arca havia parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então, passou a arca do Senhor e os sacerdotes, à vista de todo o povo. Pai, nós queremos te render graças, Senhor Deus, nessa manhã. Queremos te agradecer porque nós estamos em tua casa. E nós sabemos que o Senhor está aqui para nos instruir, para falar conosco. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nessa manhã e faz a tua vontade. Faz o teu querer. Aqui está os teus filhos, sedentos da tua presença, sedentos da tua voz. Pai, em nome de Jesus, que tudo que for falado nessa manhã seja libertador. Seja algo que venha nos abençoar e nos projetar para outro nível de relacionamento contigo. É isso que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E o tema que eu queria dar para essa mensagem é: as aflições geram memoriais. Aleluia. Queridos, essa passagem de Josué é incrível. E eu já li várias vezes. E da última vez que eu a li, Deus ele falou de forma diferente comigo. Só por curiosidade, só no livro de Josué existem nove memoriais feitos por parte de Josué com o seu povo ali enquanto ele conduzia. Quando ele substituiu Moisés ali. E todo lugar que ele passava, toda vitória que ele obtinha, ele fazia um memorial ao Senhor. E isso era uma prática muito constante que a gente vê na Bíblia. E eu comecei a pensar sobre isso. E Deus falou fortemente comigo sobre a questão do valorizar o nosso memorial. Valorizar tudo aquilo que Deus nos deu
por presente, por herança, por vitória. E eu queria ler aqui uma definição do Google, né, sobre memorial. Ele fala arquitetura, monumento comemorativo. E o segundo ponto que ele fala é relato de memórias. Queridos, nós como seres humanos, nós temos muitas vezes uma memória muito curta. Porque todo e qualquer ser humano, todo e qualquer filho de Deus, ele recebeu uma promessa de Deus para a sua vida. A questão é que muitas vezes, num passado tempo, a nossa vida, nosso corre-corre do dia a dia, por tantas aflições, tantas coisas que são lançadas sobre nossas vidas, a gente acaba esquecendo dessa promessa que foi feita. Só que a gente precisa começar a valorizar cada memorial que Deus ele nos coloca e nos faz viver. Eu escutei uma frase interessante do nosso apóstolo Guto, agora na aula de campo, e ele disse assim: quem não conhece a sua história não projeta o seu futuro. Isso é excepcional. Eu já havia escutado isso sobre um professor de história falando sobre isso. E muitas vezes, querido, por a gente não valorizar a nossa história, a gente não consegue ter um projeto para o nosso futuro. E eu acho incrível, né, o Ministério Verbo da Vida, ele valoriza esse tipo de memorial. A gente agora, dia 20 de agosto, a gente vai ter o Dia Verbo de Missões. E esse Dia Verbo de Missões é um memorial. É uma marca, é um tempo onde o apóstolo Bud chegou aqui com a Jen e iniciou o trabalho que Deus enviou para que ele fizesse. E um dia, quando você tiver uma oportunidade de ir em Campina Grande e poder ir lá no centro operacional, você vai ver lá que existe uma sala de memorial ao apóstolo Bud. E isso é incrível, querido, porque a gente começa a valorizar coisas que muitas vezes passam despercebidas em nossas vidas. E com o passar do tempo na minha vida, eu vivi algumas coisas, eu recebi algumas promessas e muitas vezes cai no esquecimento. E quando a gente tem uma aula como essa que a gente teve aí, e o apóstolo Guto fala que a gente precisa, né, valorizar a nossa história, me veio um filme na cabeça. Deus ele me levou lá atrás, logo quando eu me converti. Deus ele me lembrou a primeira vez que eu ministrei a palavra de Deus. E eu comecei a passar um filme e eu disse, cara, que coisa legal. Quantas coisas eu já passei, quantos memoriais existem na minha vida. E essa passagem, ela mexe muito, porque é um marco para o Josué, porque foi a primeira coisa que ele operou em público, estando longe de Moisés. Todo o povo acreditava que Deus era com Moisés, porque muitas experiências aconteceram e entra de repente um jovem para liderar, porque o Moisés havia morrido e alguém precisava assumir, e Deus convocou o Josué para isso. E aí Josué entra ali, um cara jovem, e o povo começa a cobrar, porque o povo cobra. Será que esse homem aí é um homem de Deus mesmo? Será que Deus é com ele como ele era com Moisés? E aí a Bíblia relata que Deus exaltou Josué nesse momento. Ele mostrou para o povo que assim como ele era com Moisés, ele estaria com Josué. E aí eu quero abrir um parêntese aqui para você. Queridos, Deus é com você. Muitas vezes as pessoas questionam a minha e a tua vida, o meu e o teu relacionamento com Deus, mas eu quero dizer para você, isso importa a você e a Deus. Assim como ele foi com Moisés, com Josué, assim ele é com você. Você é alguém poderoso, querido. Uma vez eu ouvi alguém dizendo, né? O fulano parece agora que tem um rei na barriga, e isso é real, a gente tem um rei na barriga mesmo, não é? Porque a gente carrega um rei dentro da barriga mesmo. E queridos, você precisa se ver assim. Você não pode olhar para você
Ah, será que eu consigo? Será que vai dar certo? Não. Se Deus é contigo, irmão, agindo Ele, quem impedirá? Eu preciso ter essa consciência. E Josué ali foi aprovado, porque quando ele chega diante do Jordão, o Jordão ele se abre e o povo começa a passar. Só que algo me chamou muito a atenção. A instrução de Deus era que a presença fosse na frente. A presença entra, chega ao meio, e quando ela chega no meio do Jordão, Deus ele dá a ordem, agora começa a passar o povo. Sabe o que Deus falou comigo? Que na minha e na tua vida, muitas vezes, o Jordão está bem confuso. O negócio está meio corrido, tinha muitas correntes ali no Rio Jordão. Tinha muito precipício no Rio Jordão. E muitas vezes na minha e na tua vida, esse precipício ele está nos deixando inseguro, está nos deixando temeroso, com medo, com aflição. E muitas vezes eu e você tenta resolver porque é natural. A gente quer resolver as nossas questões. E a gente começa a fazer força, a gente começa a levantar algumas ideias, algumas formas para poder resolver o nosso problema. Mas, queridos, o nosso problema só vai ser resolvido quando a presença estiver no meio. Não adianta você botar força e aí você vai dizer assim, não, mas tem pessoas que resolvem seus problemas sem precisar de Deus. Querido, quem não tem aliança assim, mas você tem uma aliança com Deus, você deu a tua vida para Ele, então tudo na tua vida diz respeito a Deus. Eu não posso mais andar apenas com a minha própria força e dizer, eu vou resolver. Quando eu decidi entregar minha vida para Jesus, eu decidi entregar tudo. A minha vida, a minha bonança, tudo que eu tenho é dele, mas os meus problemas também é dele. E aí Deus instrui, manda lá a arca da aliança para o meio. Ou seja, o teu problema está te aperreando, querido. Manda a presença aí para o meio. Quando a presença estiver lá no meio, aí Deus vai te dar ordem. Ei, começa a passar agora. Porque é necessário que a presença esteja lá para te dar segurança. Porque sem a presença você não vai ter segurança. Só que depois o povo começa a passar e algo que Deus falou lindo para mim nesse texto. Ele começou a mostrar para mim que todo e qualquer Jordão, todo e qualquer mar, todo e qualquer problema, luta e batalha, vai resultar num memorial. Só que esse memorial, irmão, sempre diz respeito a Deus. Sempre diz respeito a Jesus. E aí eu comecei a observar esse texto e Deus dá a instrução e Josué começa a falar para o povo e separa 12 homens. E diz para os 12 homens, cada um de vocês leva uma pedra no ombro, para que quando a gente chegue lá no alojamento, a gente vai construir um memorial. E aí Deus começou a falar, 12 homens, 12 discípulos. E aí ele falou, lembra daquela passagem, quando eu conversei com os discípulos, isso Jesus falando para mim. E aí eu perguntei para eles, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para ele e diz assim, você é Pedro. No original Petrus, é um fragmento de rocha. E aí eu já comecei a ligar a história. 12 homens, 12 discípulos, pedras. E aí Jesus diz assim, sobre esta revelação, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Sobre este memorial, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, aqui é Antigo Testamento. Como assim Jesus está aqui no meio?
junta 12 fragmentos de pedras e se faz um monumento para falar de quem? De Jesus. Porque o teu memorial tem que dizer respeito a Ele. Quando você passar por uma situação, uma coisa difícil na tua vida, que você tiver a vitória, você precisa dizer: ei, foi Jesus que resolveu. Você precisa lembrar disso, queridos. E quando você passar e tiver várias experiências, quando o teu filho chegar para você e dizer: pai, como é que o senhor chegou aqui? Você vai dizer: é porque Jesus estava o tempo todo comigo, filho. Como foi que o senhor passou por esse Jordão? Porque Jesus estava comigo. E aí como é que você tem a convicção, Ricardo, que foi Jesus que estava ali no meio? Aí você vai para capítulo 5 de Josué, versículo 15, e diz assim: Josué recebe uma aparição de Deus. E no versículo 15 diz assim: respondeu o príncipe, aleluia, se existe o pai, que é o rei, quem é o príncipe? Só pode ser Jesus, irmão. Era ele sempre. Sempre se falava nele, porque era ele, e ele era a palavra em movimento. Eu e você precisa valorizar memorial, querido, porque memorial diz respeito a Jesus. Não é sobre alguém aleatório. E aí esses homens obedeceram e fizeram um monumento. E esse monumento dava glórias a Deus. E aí eu queria dizer para você: todo problema e circunstância que você enfrenta não é para te parar, meu irmão. Deus está pensando em colocar memoriais na tua vida. Deus está pensando em marcas que vai te remeter sempre ao Pai. Porque Ele quer se relacionar contigo. E para se relacionar, Ele precisa que você lembre dEle. E tudo, meu irmão, que você passar nunca será para te matar nem para te parar, porque Ele é quem faz as coisas na tua vida acontecer. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então você já entra numa batalha, irmão, sabendo que você vai vencer. Quando você vê uma guerra se levantando contra a tua vida, a primeira coisa que você vai dizer assim: meu Deus, é mais um memorial para construir, tem mais pedra para eu juntar, eu preciso fazer um altar de adoração. Quando a luta se levantar, irmão, começa a vibrar: meu Deus, eu estou construindo de novo, mais uma vez. Porque é isso que Deus quer para a tua vida. Não é Ele que coloca problema, mas toda vez que o problema aparece, Ele está dizendo assim: ei, filho, é um memorial para a tua vida. Começa a se empolgar, começa a se mexer, porque você vai produzir mais um memorial. Não é tempo de a gente, como igreja, filho de Deus, vem um problema, a gente começar a botar a mão na cabeça e dizer: ai, meu Deus do céu. Não. Quando você vê o problema, você vai dizer assim: rapaz, onde é que eu vou montar esse altar de adoração? De que parte eu vou extrair um memorial para colocar e adorar a Deus? Algumas coisas eu lembrei aleatoriamente, passou um filme, cara, foram tantas coisas que eu lembrei sobre a minha vida, sobre os memoriais que eu vivi. E de tantos que eu vivi, eu anotei 3 aqui, bem interessantes. Um que eu anotei aqui foi a cura que minha filha recebeu. Quando fala em filho, mexe com a gente, não é isso? Teve um dado momento e a gente estava com nossa filha e começou ela a sentir umas dores de cabeça intensa, do nada. Ela sentia muita dor de cabeça, ela desesperava, porque minha filha sempre foi muito tranquila. E ela botava a mãozinha na cabeça e chorava, desesperada de dor, dizia: pai, está doendo muito. E aquilo me desesperava. Aquilo me deixava doido, irmão. Quando eu via aquilo, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? E você começa a se achar impotente. Só que nós, como homens naturais, pegava logo a carteirinha do plano e corre para o hospital. Fui para o hospital algumas vezes. E foram feitas várias investigações e nada de resolver. E a gente estava entrando em desespero. Numa última noite que a gente foi, a gente
Fui atendido por um neuro, ele fez toda a avaliação e disse, rapaz, não tem nada na cabeça dela. E suspeitaram por um tempo de meningite, fizeram todos os exames e nada, e ninguém descobria nada. E a gente saiu de lá do hospital a última noite, Tarsila com dor. Amenizou um pouquinho, estava medicada, mas ainda estava sentindo dor. E aí eu fiquei inseguro para ir para casa, disse, meu Deus, eu vou para casa, essa menina vai desesperar lá em casa de novo, como é que eu vou fazer? E aí o neuro disse para mim assim, toma meu telefone, se ela sentir dor, você liga para mim, no meio da noite. Aí eu fui. Quando a gente chegou em casa, me botou o pé, começou o desespero e dor da menina. Aí eu disse, Jesus. Aí fui, liguei para o neuro, disse, ela está sentindo dor de novo. Ele disse, dobra a dose do remédio de novo. E aí eu dei. Só que aí naquela noite eu e minha esposa lembrou que a gente era crente. Eu disse, rapaz, a gente está correndo de todo tempo, de todo lado, para resolver isso e ninguém resolve. Os médicos avaliam e não descobrem nada, faz exame. E aí a gente disse, rapaz, vamos botar ela, deu remédio, botou ela na cama. E fui eu e minha esposa para a sala, ajoelhou no sofá e a gente começou a clamar. A gente começou a falar com Deus, Senhor, a minha filha é tua e eu não aceito que ela fique nesse desespero, gritando de dor. O Senhor não criou ela para isso. E aí comecei a falar muita coisa para Deus e a gente chorou muito, porque quando mexe com o filho a gente fica todo quebrado. E a gente terminou de orar, Tarsila dormiu à noite, não acordou mais. E aí quando foi de manhã eu acordei e saí de casa. Quando eu estou no meio do trabalho, Tati liga para mim e diz, amor, aconteceu um negócio incrível. Eu disse, o que foi? Tarsila acordou e eu disse, filha, como é que você está? Ela disse assim, mãe, minha cabeça está boa. De madrugada, entrou um homem de branco no quarto. E esse homem trouxe 7 anjos. Os 7 anjos, cada um botou a mão na minha cabeça. Passava, botava, passava, botava. E agora amanhã eu não sinto mais nada. A minha cabeça passou. Aleluia. Queridos, naquele momento, Deus estava construindo um memorial na minha vida. Deus estava construindo uma nova experiência com Ele. Ele mostrou para mim que quando nada pode resolver, Ele pode resolver, porque Ele é bom. E queridos, eu fiquei naquela, meu Deus, eu só fazia chorar, porque eu disse, como uma menina desse tamanho poderia inventar uma história dessa? Tinha que ser algo muito real. Porque, irmão, o detalhe, o homem de branco entra, 7 anjos tocam na cabeça, e depois disso a cabeça é curada, e meu irmão, nunca mais minha filha teve essa dor. Eu quero dizer para você que quando Ele cura, é por completo. Não fica nem um pedacinho. Sabe aquela ideia que as pessoas dizem assim, não, porque o câncer foi curado, mas ele voltou. Irmão, quando Jesus cura, o câncer não volta mais. Quando Ele coloca a mão dele, Satanás nenhum suporta. E aí eu entendi, é um memorial. E aquele dia marcou a nossa vida. Eu nunca vou esquecer, irmão. Eu só fiquei um pouco com inveja santa. Esse caramba, eu queria ver esse homem de branco, esses 7 anjos. Mas glória a Deus, quem sabe um tempo eu vejo. Mas aquilo marcou a minha vida. Teve um outro episódio que marcou a minha vida. Foi quando a gente estava preparando para casar. Quem já casou aqui sabe que o negócio é estreito. É tanta coisa, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. E como o pastor Márcio diz, o homem só faz pagar, a mulher que escolhe tudo. Por isso que eles que estão escolhendo Coca-Cola, né? Porque a noiva é que resolve, né? E meu irmão, eu estava casando num momento difícil para mim. Porque eu fazia faculdade, eu era estudante. Todo mundo sabe que estudante é meio bronca, né, velho? E a gente estava casando porque a gente decidiu obedecer a Deus. E o negócio estava meio arrochado, a gente estava pagando tudo e tal. Só que no dia do meu casamento, de manhã cedo, quando eu acordei, estava tudo pago do casamento. Faltava só uma bendita de uma tenda que a gente colocou lá. Se eu soubesse, tinha chamado Paulo. Paulo fazia tenda, né? Mas Paulo não estava, deu ruim, eu tive que me virar. Aí eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar essa tenda? Eu já tinha extraído de tudo que era canto, irmão. Não tinha mais de onde tirar, não.
E a tenda não era nem tão cara, mas assim, para aquela época, acho que há 14 anos atrás, era R$200. Eu não tinha R$200 não, irmão. E aí eu disse, e agora? Aí eu levantei, sentei na cama assim, disse, meu Deus, eu sei que o Senhor vai prover. Mas foi tão rápido, pelo amor de Jesus. Aí eu fui ao banheiro. Quando eu saio do banheiro, lá vem minha avó. Minha avó, irmão, ela... Não sei se você conhece aquele mestre do mago. Pronto, minha avó parecia muito com ele. O cabelão branco, pequenininha. Lá vem ela andando. Para andar era uma dificuldade, irmão. Lá vem vó, na minha direção. Minha avó, ela vivia com um salário mínimo. Minha avó era alguém que vivia regradinho, como ela dizia. E minha avó não tinha condições, irmão, naquela época de me dar um dinheiro desse. Minha avó chega junto de mim e fez assim, filho, eu não te dei nenhum presente ainda. Aí, não sei se você conhece, o velho tem uma mania de enrolar dinheiro num papel, né? Aí lá vem ela com um papel na mão, assim, embrulhadinho. Ela botou assim na minha mão, isso aqui é o presente de vó para o seu casamento. Aí eu disse, amém, vó, obrigado, dei um abraço nela e tal. Eu, despretensioso, entrei no quarto, quando eu abro o papelzinho, irmão, R$200. Aí eu disse, meu Deus do céu, o senhor está respondendo rápido demais, vou ficar mal acostumado, assim. Não é? Porque, meu irmão, para mim era uma maior dificuldade, ia ser o dia inteiro para tentar conseguir esse dinheiro. E quando eu falei, Deus foi e respondeu. Sabe por quê, irmão? Porque todo problema é uma construção de um memorial na tua vida. Teve outra história que também mexeu muito comigo. Eu tinha acabado de abrir o meu consultório. E todo início de negócio é muito difícil. E eu tinha acabado de perder um trabalho que eu tinha. E comecei o consultório e eu disse, meu Jesus, provê todas as coisas aí, né? E o que acontece? Eu saí do consultório, bem atencioso, como eu sempre sou, né? Não esqueço de nada, sou ligado em tudo. Rapaz, eu estava voltando para casa ali em Maranguape Zero, perto da almotérica que tem ali, e tinha um quebra-mola. Aí eu estava com um chocolatezinho, com chocolate aqui e tal, abri. Aí eu disse, vou jogar esse chocolate na porta, né? Naquele lugarzinho assim no cantinho. Quando eu fiz assim, que voltei, eu bati com o carro. Disse, meu sangue de Cristo, Jesus. Eu já desci do carro chorando, irmão. Disse assim, Jesus, como é que eu vou pagar isso? Quando eu olhei para frente, irmão, era um Honda City. Rapaz, eu não sei nem o Honda, era um Honda alguma coisa. Quando eu vi assim, meu irmão, eu podia bater num Fusquinha, velho, mas um Honda. Aí eu fiquei desesperado, né? Eu disse, rapaz, eu começando no consultório, tinha acabado de perder um trabalho e eu fiquei no desespero. Eu desci desesperado mesmo no carro. E quando eu vejo o rapaz que desce, ele já desce com a arma na mão assim, irmão. Aí eu disse, sangue de Cristo, vai me matar agora. Era um policial, o cara já desceu com a arma na mão, irmão. Eu disse, meu Deus do céu, vou levar um tiro agora. Aí eu olhei assim, irmão, calma, calma. A gente vai resolver tudo, fica tranquilo. Não sabia como. Eu só falei aqui porque eu tinha segurança que eu tinha um pai, né? Mas dinheiro eu não tinha não. Eu disse, meu Deus, e agora? Rapaz, e o pior, o cara era novo, um carro esportivo. Quem entende de seguro sabe, seguro é caro, né? Para jovem e para carro mais esportivo. Aí ele disse, não se preocupe não, irmão, eu tenho um seguro. Agora o senhor vai ter que pagar a franquia. Eu disse, amém, glória a Deus, né? Por isso já pensei que massa. Meu irmão, quando ele disse o valor da franquia, eu me benzi umas 10 vezes. Eu virei católico na hora, irmão. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Rapaz, o valor da franquia, eu não estava ganhando nem no mês ainda, porque eu tinha acabado de abrir meu consultório. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou pagar? Eu disse a ele, não, irmão, se eu aprender não que eu vou pagar. Eu disse, Jesus, como é que eu vou pagar isso? Mas aí o que aconteceu? Eu fui com ele e tal, ele levou lá no seguro. Aí o cara fez assim, ó, o conserto deu tanto, tá, você vai ir no seguro, você vai pagar. Aí só que você precisa pagar até tal dia. Aí eu disse, até tal dia, tá certo. Eu disse, meu Deus. Ele ainda foi bom, viu? Ele dividiu em 2 parcelas de 2 semanas seguidas. Não era 2 meses não, viu, irmão? Era, essa semana dava uma metade, outra semana a outra. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou dar esse dinheiro? Só que todo problema é uma construção de um memorial na tua vida. Irmão, naquele mês, o dinheiro dessa franquia
não mexeu em nada na entrada do consultório. Entrou um dinheiro no consultório, parece que foi só para aquilo. Eu paguei. Meu irmão, eu nem acreditei. Quando eu paguei, eu disse, Jesus amado, como foi isso? Aí eu fiquei dizendo assim, Senhor, manda toda semana esse dinheiro aí, né? Porque... Mas, rapaz, foi uma graça específica para aquele momento. Rapaz, em 2 semanas eu consegui levantar esse dinheiro, que eu só poderia ser Deus. Porque o mês todinho não entrava esse dinheiro. E entrou nessa semana, e entrou o dinheiro que estava entrando no mês normalmente. Porque Deus, Ele te salva no momento oportuno. Ele é a tua salvação. Mas sabe para quê? Para tu construir um memorial. Não esquece não, irmão. Às vezes a gente tem um costume de Deus faz as coisas e amanhã aparece uma situação, a gente já está murmurando. E depois a gente diz assim, mas aquele povo no deserto, pelo amor de Deus, 40 anos murmurando. Será que a gente não é assim? Deus, Ele faz um milagre hoje, amanhã você vai dizer, Jesus, como é que vai ser isso? Mas, calma, filho. Curte primeiro esse memorial. O apóstolo Eliezer Rodrigues, na aula essa semana, falou uma coisa interessante. Ele falou que adorar a Deus, a adoração é pelo que Ele é. E louvor é pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele vai fazer. Eu quero te convidar a construir o teu altar e louvar a Deus. Eu não sei qual é o Rio Jordão hoje que está te colocando naquele meio. Eu não sei o que é que está te afligindo hoje. Mas o recado de Deus para você é: começa a construir. Pega aquelas 12 pedras e começa a montar o altar. E louva a Deus. Começa a louvar, porque louvar a Deus é pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele vai fazer. Você está entendendo que Deus está mandando você comemorar antes de acontecer? Ele está mandando tu levantar um memorial antes da tua vitória chegar, querido. Constrói. Assim, o que é que está te aperreando? Aí tu faz, é isso. Faz um desenho bem bonito disso. E começa a adorar a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque já passou. Obrigado porque a provisão chegou. Obrigado porque Tu és o Deus presente. Tu és o Deus que faz e que eu não posso fazer. Tu és o Deus que faz tudo, ainda que eu não acredite. Porque quando chegou o dinheiro para mim, irmão, dessa franquia, eu nem acreditava que era possível aquilo. Mas como eu sirvo a um Deus do impossível, eu disse ao cara, vou pagar. E meu irmão, muitas vezes a gente vive essas coisas e esquece. Você lembra o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11? Se a mídia puder projetar aqui. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Eu acho que todo mundo deve conhecer esse texto, ele é muito conhecido. A gente usa ele todo mês. É o versículo da ceia, né? E olha o que diz aqui no 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Você sabe por que todo mês tem ceia? É porque a nossa memória é fraca, irmão. Esse versículo da ceia é para estar na nossa vida todos os dias. Eu preciso lembrar todos os dias o que Jesus fez por mim, o sacrifício dele, o preço que ele pagou pela minha vida. Eu preciso estar com isso na memória, irmão, fresquinho. Sabe para quê? Para eu começar a louvar a Deus. Quando eu começo a lembrar do sacrifício que Ele fez, o meu desejo é de louvar e engrandecer o nome dEle. A nossa vida, queridos, precisa ser uma vida de adoração e de louvor a Deus. Mas, pastor Ricardo, a minha vida não está nessas coisas. Começa a louvar.
Começa a adorar a Deus. E você vai ver mudar todas as coisas na tua vida. Jesus Cristo, ele era muito sábio, irmão. Ele é muito sábio. Quando ele escreveu isso aqui, foi algo direcionado, algo proposital, intencional. Porque ele sabia que na nossa caminhada a gente ia esquecer das coisas que ele fez, das coisas que ele está fazendo. E aí ele deixou um versículo para que todo mês a gente lembre disso. Queridos, voltando lá para Josué. Josué fez esse memorial. E Josué é um cara obediente, irmão. Deus mandava ele fazer os memoriais, ele fazia tudo. Ele não brincava em serviço, não. E Deus falou poderosamente comigo. Ele disse assim, ó: a construção de um memorial é um anúncio de uma nova vitória. Porque vamos lá para o capítulo 6, para a gente ver o que aconteceu. Aleluia. Queridos, por Josué ser obediente, no versículo 20, eu vou ler aqui porque eu acredito que você sabe dessa história. Mas por ele ser obediente ao ponto de construir aquele altar, assim que passou do Jordão, Deus deu essa vitória para ele. Versículo 20: gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram. Quando você constrói um altar de adoração, você está anunciando a próxima vitória. Porque o que acontece, irmão, sabe o que é? É que Deus, ele te dá uma vitória e você esquece. Aí Deus, quando ele comemorar essa, aí eu já mando ele para outra. E eu quero dizer um negócio para você. Lembra da última vitória que Deus te deu. Lembra dela. E hoje adora a Deus por essa vitória que passou. Porque quando você começar a adorar a Deus pela vitória que passou, você vai estar anunciando a próxima. E aí essa que você está hoje, o Jordão que você está hoje, a vitória está sendo depositada sobre a tua vida hoje, irmão. Porque você vai começar a adorar a Deus pelo que Ele fez na tua vida. E quando eu tenho gratidão pelo que Ele fez, Ele começa a fazer novas coisas. Todo pai, irmão, gosta de receber uma cartinha do filho. Dia dos Pais, né? Sexta-feira agora, Ricardinho, quando eu cheguei do trabalho, eu ajoelhei na cama, assim, do lado de Tata. Comecei a conversar com ela. Aí ele correu do lado e jogou uma cartinha assim. Isso é para quebrar o homem, velho. Quando eu olhei na frente da cartinha, tinha aquele boneco de palitinho. 2, eu e ele. Eu disse, glória a Deus pela profecia, filho. Porque o palitinho é um cara maguinho, né? Se eu peguei na hora, irmão. Peguei. Primeira profecia, já peguei de cara. E aí quando você olha a cartinha, pai, você é o melhor pai do mundo e não sei o que, cara, velho. Eu me quebro todinho com isso, sabe? Porque o pai, ele gosta que o filho o reconheça. Todo pai. Você pode perguntar, e pai é tudo igual, irmão. Pai, ele vai dizer assim, não quer presente não. Mas se o filho fizer uma cartinha, quebra o homem. Pode ser qualquer um, mais durão que seja. Você vai dar uma camisa da melhor marca do mundo. O pai vai olhar, já usa no mesmo dia, que o homem assim já usa logo. Mas depois esquece dessa camisa. Mas a cartinha, irmão. A cartinha vai pro story do Instagram. A primeira coisa que eu fiz, eu tirei foto lá ontem à noite.
Isso eu vou botar no feed, foi no feed. Postei, porque, meu irmão, aquilo para mim é um presente. Presente que meu filho pode dar para mim é dizer o quanto ele me ama, é dizer o quanto ele gosta de estar comigo, é dizer o quanto se orgulha de que eu sou o pai dele. Você está entendendo aí o que você precisa dizer para Deus? Porque não tem presente no mundo, irmão, que a gente possa dar para Deus que vai mexer com Ele. Nada material. Deus é pleno, Deus tem tudo. Deus não precisa de nada material. Mas quando você diz assim: Pai, eu te amo, Pai, eu tenho orgulho de poder te servir, Pai, como é bom ter o Senhor na minha vida, o Senhor é o melhor Pai do mundo. Cara, você começa a mexer com Deus. A Bíblia diz que Ele não rejeita o coração quebrantado. Hoje é dia de você mexer com o Pai, através do teu memorial. Começa, irmão, hoje, isso é um exercício. Alguns momentos você vai começar a esquecer, depois tenta trazer a memória. A Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia diz lá em Salmo 121: elevo meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A Bíblia diz, lá em Salmo 34, 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, são muitas, mas de todas Deus livra. Isaías 61, 7, ele diz assim: a vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam, mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. A Bíblia, irmão, está sempre lembrando para você o que Ele tem para você. Tiver um dia, não tem aquele dia que você acorda, o pessoal diz com um undu, né? Sei lá os nomes, é um nome esquisito. Você acorda borocochô, sei lá, triste. Pega a Bíblia, irmão, e começa a ler, porque ela vai mudar o teu dia. Eu decidi esses dias, cara, eu sempre faço meu devocional durante o dia, e eu falo muito com Deus o dia todo, graças a Deus por isso. Mas eu decidi que eu vou fazer isso todo dia de manhã. Eu estou acordando 1 hora mais cedo. Estava dizendo na conexão que eu acordei essa semana 1 hora mais cedo, mas é tão pouco, irmão, 1 hora com Deus. Olha, eu comecei a adorar, né? Porque não tem como você chegar na presença e não adorar. E eu comecei a louvar a Deus e tal, e depois comecei a orar, a falar com Ele. Comecei a orar em línguas, e as coisas foram fluindo. Quando eu vi, eu já estava meia hora atrasado para o trabalho. Ou seja, já tinha passado 1h30. É pouco, irmão, 1 hora com Deus. Sabe que todos os teus dias serão diferentes quando você começar a pegar esse hábito. Começa a fazer um memorial todos os dias pela manhã. Começa a lembrar dele. Acorda já dando graças. Irmão, você vai ver o ambiente do teu dia mudar. Porque é impressionante quando a gente adora Ele, quando a gente louva, na verdade, né? Agora eu entendi a diferença, louvor e adoração. Amém, glória a Deus. Quando você louva Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida, irmão, é uma chave virada para Ele fazer mais. Ele abre mesmo assim com força. Então começa a pensar nisso. Eu queria chamar o louvor para cá. Aleluia. É uma manhã de a gente louvar a Deus. É uma manhã de a gente louvar a Ele, dizendo assim: Senhor, obrigado por tudo que Tu tens feito em minha vida. Aleluia. Aleluia. E eu pensando em todos os memoriais,
que eu vivi na minha vida, um dos que me marcaram muito, foi o dia do meu casamento. Aquele dia foi bênção demais. As pessoas até diziam que quando viam a filmagem, né? Disse, rapaz, tu não queria casar não. Porque o irmão estava chorando, estava em pranto. Eu chorei forte mesmo, com força. Aí a Tati perguntou, amor, tu não estava querendo casar não? O pessoal, Aí eu disse, filha, eu vi ali que isso acabou, né? Não tem mais jeito. Na verdade não. Irmão, foi porque foi tanta coisa para chegar aquele dia. Tantas coisas passaram, tantas dificuldades foram enfrentadas. O R$200 que minha avó deu, Jesus, obrigado, Pai. E foram tantas coisas, e eu fui entrando ali. E à medida que eu ia entrando, Deus ia trazendo a memória. Apareceu isso, mas eu resolvi. Apareceu isso, mas eu resolvi. E cada passo que eu dava, Deus lembrava, irmão. E eu ia lembrando e eu ia chorando. Eu chorei muito, velho. Chorei com força mesmo, sem medo. E foi um dia marcante para mim. E sabe o que esse dia me remete? Quando eu penso nele, irmão, eu fico imaginando. A gente é a noiva, né? A festa no céu lá, provavelmente vai estar tocando alguma coisa, que a galera lá gosta de música. E a gente entrando no lugar celestial. E meu irmão, eu não sei você, mas eu vou chorar 10 vezes mais. Chorar com força mesmo. Jesus vai perguntar assim, filho, estava querendo vir antes? Tava, mas foi bronca, viu, Jesus? Para chegar até aqui. Meu irmão, todas as vezes que você passar por um momento difícil, esse foi o primeiro versículo que eu recebi quando eu me converti. Isaías 61:7. No lugar da vossa vergonha, recebereis dupla honra. Deus tem dupla honra preparada para você, querido. Começa a partir de hoje. Toda vez que vier uma bronca na tua vida, começa a dizer assim: eu vou receber dupla honra. Pode vir. E eu vou dizer uma coisa para você: quanto mais pesado o negócio vem, maior é a tua vitória. Maior é o que Deus vai fazer na tua vida. E muitas vezes as pessoas dizem assim: meu Deus, eu me converti e as coisas pioraram, deu tudo. Aleluia! Meu irmão, você começa a pensar: a bronca é grande, mas porque o Deus é grande, é porque a vitória é grande, é porque o que Ele vai fazer na tua vida é grande. Você precisa ter essa convicção, você precisa ter essa clareza no teu coração. Ei, pode vir grande, Satanás, não perde o teu tempo comigo não, porque tu só vai me projetar para o meu propósito. Meu irmão, quando ele começa a levantar, aleluia, eu tenho aprendido algo nesse ministério que é tremendo. Eu já sabia que todas as vezes que Satanás jogava alguma coisa contra a minha vida, eu sabia que era uma vitória que dava para chegar. Mas esse ministério começou a me ensinar uma coisa: quando o problema vem, começa a rir. Ha, 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 ha. É tempo de vitória, é tempo de alegria, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, querido. Oh, aleluia! Eu tenho aprendido isso. Essa semana a gente teve aula com Eliezer Rodrigues, meu irmão. E ele começa ali a música dele e toma gargalhada. Ele começa a rir. Sabe por quê? Porque a visão dele está ampla. Ele já começa a ver: ali é minha vitória. Mais uma vez eu vou sair vitorioso. Mais uma vez Deus vai fazer grandes coisas na minha vida. Oh, aleluia. Quando você começar a ver o problema, irmão, começa a pegar as pedras. Começa a pegar as pedras e começa a construir o altar. Porque lá
Deus será glorificado na tua vida. Chegou o tempo, igreja. Chegou o tempo de a gente começar a adorar a Deus antes das coisas acontecerem. Começa a vibrar com Ele. Começa a dizer obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. E eu queria que a gente louvasse essa canção com toda a convicção. Por que eu pedi ela? Porque essa música foi a música que eu entrei no meu casamento. Pode cantar, irmão. Bota pra quebrar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és Quem souber canta, amém? quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Queridos, estão chegando pedras nas tuas mãos. 12 pedras. Deus está te dando nessa manhã para você chegar em casa e montar esse altar. Vai
lá naquele teu cantinho secreto, onde só você e Deus entra. Pega essas 12 pedras, coloca lá e diz aqui: Jesus está pronto. Jesus está pronto. Toca no teu irmão do lado e diz assim: olha, o teu memorial está sendo construído hoje. É um anúncio da tua vitória, porque Deus já te entregou nessa manhã. E você vai chegar em casa e vai dizer: ei, problema, hoje é o dia do meu memorial. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Só Ele é. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão e minha canção e o meu louvor. Pai, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque nesse dia tão importante, o Senhor está construindo vários altares de adoração, vários altares de memorial. Pai, eu declaro na vida dos meus irmãos que hoje está sendo construído muitos altares de memorial e todos eles sairão vitoriosos para a glória do teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Oh, aleluia. Querido, você pode sentar. Aleluia. Eu queria dar só um último aviso, já terminei. Falar sobre a livraria. Esse livro aqui, ele fala sobre o fim dos tempos. E eu já li esse livro de Derek Walker. Cara, é muito bom esse livro. É muito edificante, você vai crescer muito. Você não vai ficar com medo, tá? Amém? Porque tem gente que tem medo do final dos tempos, mas o final dos tempos é a nossa maior vitória. Então você precisa saber e estar a par de tudo isso. De todas as notícias que contém aqui. Amém? São notícias de paz. Não notícias de deixar você com medo, mas para que você saiba que existe uma grande vitória esperando por você. Então, meu irmão, vale muito a pena você ler esses livros. Aqui também está O Fim dos Tempos, é um outro volume, né? Volume 2. Meu irmão, vale a pena você ser edificado pela palavra de Deus. E você, quando começar a ter a consciência de quem você é, do que você tem e do que você pode, você vai construir vários altares de memorial a Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus.